aconteceu no Allianz Parque. E aí eu te pergunto, Emendo, tem alguma relação, talvez, com a Libertadores, pelo lado do Palmeiras? Eu acho muito difícil você desvincular uma parada com a outra, cara. Também acho. Acho que o Palmeiras fez a escolha de entrar com o time titular. Desculpa, ontem, que era a correta no final das contas, porque era um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro, que poderia encaminhar muito se o Palmeiras ganha, mas acho que o Palmeiras sentiu o desgaste, sentiu fisicamente, e claramente as substituições já tinham sido escolhidas antes do jogo começar, principalmente os caras que iam sair, porque a minutagem dos titulares ela estava contada. Em qualquer outra circunstância, o Abel Ferreira jamais tiraria o Flaco e o Vitor Roque com 15 minutos do segundo tempo. E aí até tem uma parada, né? Que já que ele só ia ter 60 minutos dos dois, que, pô, deixasse um de fora e substituísse um pelo outro, talvez, para ter pelo menos um dos dois em campo. E ele também deu um azar que logo depois o Fabrício Bruno foi expulso. Talvez, se fosse antes a expulsão, ele teria ficado com um dos dois, talvez com o Flaco dentro da área, para ter uma bola aérea. Mas acho que é isso. O Palmeiras, ele sentiu fisicamente a sequência, não conseguiu jogar. O Cruzeiro é um time que é muito intenso, marca muito em cima. E a bola também não rolou, não fluiu para nenhum dos dois times. O Cruzeiro também é um time que joga muito, mas teve 42 minutos de bola rolando para mais de 100 de jogo, velho. É pouca coisa demais. Porque ele adotou, o Rafael Klein, ele adotou um critério, acho que depois a gente vai entrar nos lances polêmicos, mas ele adotou um critério de encostou, caiu, é falta. Nem se fosse o pediu, parou, ia ter tanta falta assim, porque os jogadores nem iam ter a cara de pau de pedir tanta falta em qualquer lance como foi ontem. A gente fazendo arquibancada ontem, né, Marcelo, a gente de fato ficou um pouco assustado, né, com a quantidade de falta que estava rolando na partida. E um Cruzeiro que, assim, acho que até começou melhor, né, do que o Palmeiras. Dá pra dizer que foi melhor o Cruzeiro no jogo? Sim, Depois, obviamente, tem a expulsão, o cenário muda um pouco, né? Depois da expulsão, o Cruzeiro continua melhor e tem duas boas chances, né? Tem a última do Caio Jorge, tem uma finalização do Arroio também, que pega o Carlos Miguel. Não lembro se ali já estava 11 contra 10 ou estava 10 contra 10. Cruzeiro foi melhor, eu acho que em todo o jogo. Acho que o Palmeiras estava muito cansado. Quem sentiu o jogo da altitude continuou sentindo. Flaco, Kelvin continuaram jogando mal, assim, o jogo da LDU não acabou para eles, e eu acho que isso é muito ruim pro Palmeiras, pensando em quinta-feira. Ontem era um jogo para jogar com titulares, ganhar de um adversário dificílimo, duríssimo, um time excelente como é o do Cruzeiro, e esquentar para quinta-feira. O Palmeiras não conseguiu fazer nada disso, nem recuperar os jogadores. E ontem, se tivesse que ser um vencedor, seria o Cruzeiro. No 11 contra 11 foi melhor, poderia ter ficado 11 contra 10 se tivesse sido interpretado de forma diferente a entrada do Gomes no Wanderson. E no 11 contra 10 o Cruzeiro não sofreu nada, uma outra jogada nem nada mais do que isso. E teve a bola do jogo aos 47 do segundo tempo. Então, mais uma vez, o Cruzeiro joga muito bem contra um time muito bom. O Cruzeiro, em 9 jogos contra o G6, tem 6 vitórias, 3 empates. Impressionante. O título do Cruzeiro se escapa porque ficou ponto no Vitória num jogo que não foi futebol, né? Que tinha água para todo lado, ficou ponto no Sport em casa, ficou ponto no Santos em casa. Então, aí escapa o campeonato do Cruzeiro. O Cruzeiro só não ganhou o jogo ontem por causa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez um jogaço ontem, um jogaço. Toda a galera que tava falando dos um gol a cada 22 minutos, o que é de fato uma verdade, mas é usado uma verdade para distorcer uma realidade, porque no final das contas ele não teve culpa em nenhum dos gols. Ontem o Carlos Miguel teve Você estava mentindo só falando a verdade. Exato. Você pode falar uma mentira dizendo o Carlos Miguel teve uma atuação espetacular no Allianz Parque e evitou o Palmeiras de ter saído derrotado, porque ele fez pelo menos 3 boas defesas, incluindo a última aos 47 do segundo tempo, que é uma defesaça e que seria um banho de água fria pro Palmeiras. Nisso que o Becker falou, de não conseguir esquentar para quinta-feira, a única coisa que fez esquentar para quinta-feira foi a coletiva do Abel Ferreira, que acho que ele foi muito bem. Que foi a única coisa que ele conseguiu trazer. Porque o time em si, ontem não trouxe. O Abel tentou puxar isso na coletiva e acho que conseguiu. No fim, o jogo, ele tem uma única boa notícia pro Palmeiras, né? Que é aumentar um ponto de vantagem pro Flamengo e com uma rodada a menos, mas o restante é tudo notícia ruim pro Palmeiras, né? Porque você desgastou o time, os jogadores correram pra caramba no que eles podiam, ou seja, eles não estavam no sentimento de
se você compara a postura dos jogadores do Flamengo no sábado e a postura dos jogadores do Palmeiras ontem, você vê uma postura completamente diferente. Então os jogadores se desgastaram, o time não ganhou um jogo que ele poderia abrir 4 pontos de vantagem, que seriam 3 na tabela, mais 2 jogos, 2 vitórias a mais, e ainda você não consegue jogar bem. Eu não sei, eu acho que esse time do Palmeiras ele tem 0 problemas de confiança, é um time muito confiante, até pela quantidade de vezes que ele saiu de situação difícil, a forma como a própria comissão técnica do Abel trata. Então, acho que esse time não tem problema de confiança. Se esse time fosse fraco mentalmente, ontem ele sairia de campo destruído. Por quê? Porque você botou o time titular e o time não jogou nada. Sim. Não jogou. Um jogo Não muito conseguiu, ruim, muito ruim. Não conseguiu associar com o Flaco, não conseguiu associar Flaco com o Vitor Roque. O Felipe Anderson não foi competitivo em nenhum momento do jogo. Os laterais jogaram bem abaixo. Então, assim, aí depois entrou o Giai e conseguiu piorar. Então, assim, do ponto de vista de... É que o Palmeiras não tem problema de confiança, mas ontem foi um cenário muito ruim de você botar o time titular e o time titular não conseguir jogar, não conseguir fazer o seu jogo. Mas não é porque talvez pela primeira vez seja uma situação muito atípica, assim, muito adversa pro Palmeiras? Tudo bem, Entendeu? mas então... E aquele negócio que eu falei, talvez de desvincular essa parada, beleza, é um jogo importante do Campeonato Brasileiro, mas, gente, todo mundo sabe que a grande obsessão é a Libertadores. Então esses caras, eu não sei o que passou na cabeça lá do... Então, mas eu tô falando justamente por isso. Você olhava a postura do Palmeiras, você não sentia no Palmeiras que os jogadores estavam com a cabeça na quinta-feira. Eu acho que eles estavam querendo jogar esse jogo e o jogo não estava saindo. Que aí que eu acho que é o ruim. Mais grave. Entendeu? Que aí você fala, pô, na quinta-feira eu preciso de um jogo. O Abel falou, o Abel deu um cosplay do Cristiano Ronaldo contra o Wolfsburg, lembra? Sim. Tomou 2-0 lá na Alemanha. E ele foi lá para Real Madrid TV e falou, gente, quero convocar a torcida para uma noite mágica no Bernabéu. O Abel usou essa expressão, noite mágica na E quinta-feira. ele já tinha usado a outra do Real também, as noites são muito longas no Bernabéu, ele usou no Allianz Parque. Nos 90 minutos são muito longos no Allianz Parque. Mas ontem o jogo do Palmeiras não saiu. E era um Palmeiras, como a gente falou, 7 jogos seguidos fazendo 3 gols ou mais no Allianz Parque. Eram 7 jogos em que o Palmeiras jogou e jogou muito bem. Então, assim, acho que isso é um ponto que acho que o Abel vai saber administrar, porque trabalha o mental desse time muito bem há 5 anos, mas acho que tem uma boa notícia. Aumentou um ponto e diminuiu uma rodada. E que ninguém machucou. E o Carlos Miguel. Ninguém machucou, né? O Carlos Miguel acho que é viagem de quem tava querendo... Mas acho que pra ele também importante, assim, porque ele tava muito tempo sem jogar. Querendo E aí, embora apesar ele de nenhum dos gols terem sido culpa dele, isso aí. é muito gol, né? Tomado, e aí a confiança ela pode ficar abalada em algum momento. 3 gols no primeiro tempo dos 2 jogos, exato. Ontem acho que faltou perna pro Palmeiras também. Também Assim, sobrou Cruzeiro. Por isso que eu tô dizendo, desgastou o time. Cruzeiro o time correu, o time não ficou. Não. O Flamengo, acho que claramente no sábado tava se poupando dentro do campo. Pra se poupar dentro do campo, irmão, bota o reserva. É chegar pro treinador e falar assim, tu vai correr? Vou. Se não correr, eu boto outro. Aí beleza, o Palmeiras não. O Palmeiras jogou se dedicando no jogo, se desgastou e não conseguiu jogar. O Palmeiras chegou ao jogo com, se eu não estou enganado, 13 jogos a mais que o Cruzeiro na temporada, 51-64. 13 jogos, se você for pegar quarta, domingo, dá 3 meses de futebol a mais jogado do que o Cruzeiro, basicamente. É como se 13 meios de semana o Cruzeiro não jogou e o Palmeiras jogou. É uma enormidade isso daí. E tendo jogado quinta à noite em Quito para jogar domingo à noite em São Paulo, a viagem. O Abel disse na entrevista que ele não conseguiu dar o treino. Ele estava tão esgotado que ele não conseguiu dar o treino. Quanto mais os caras treinarem, quanto mais os caras correrem. Você vê o tamanho do desgaste físico e emocional e mental. Falou que os caras chegaram em São Paulo sexta, 1h, né? Então, para fazer um treino de recuperação sexta, sábado. Folga. Quer dizer, folga. Descansa. É igual acontece num lugar que eu conheço bem, às vezes, que você tá voltando de um lugar e fala, não, esse dia da volta é a tua folga. Mas tudo bem. Mas é outra coisa, deixa eu falar. A folga foi o resto do dia de sexta-feira e sábado é regenerativo. Né? Então, acho que faltou perna. Pegou um adversário descansado, como o Abel bem disse, e é verdade, o Cruzeiro teve a semana toda para preparar o jogo, para treinar. Os caras do Cruzeiro é o time que mais repetiu a escalação no campeonato. Porque o Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana na 3ª rodada, jogou as outras 3 de qualquer jeito, e só pensou no Campeonato Brasileiro, então pode repetir. O Campeonato Mineiro já tem menos data, né? Já tem menos data. O Campeonato Mineiro caiu tem 4 cedo datas. também.
o Campeonato Mineiro tem 4 datas a menos do que o Paulista. E o Cruzeiro caiu na semi, né? Caiu na semi. Ou seja, o Cruzeiro jogou 6 datas a menos no Mineiro do que o Palmeiras no Paulista. 6 datas, mais as a datas Libertadores de competição. que o Palmeiras tá aí, o Cruzeiro jogou 3 rodadas, depois jogou com as reservas, mais o Mundial, dá essa quantidade imensa de jogos. Exatamente. O Cruzeiro, de fato, teve mais tempo de preparar, o Cruzeiro estava mais inteiro fisicamente. Cruzeiro com 10 não sentiu, até acho que por conta disso, o time estava acertadinho do que ia fazer. Então acho que sobrou Cruzeiro e faltou perna pro Palmeiras. Assim, o Palmeiras ontem estava 2 marchas abaixo. E o Cruzeiro já é um time muito... Se o Cruzeiro tivesse jogado quarta-feira, o Cruzeiro é um time intenso por natureza. Esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, ele é um time intenso. E aí tirou muito saída de bola do Palmeiras. E aí eu quero entrar num ponto que é muito específico, mas que eu acho que faz diferença. O Palmeiras é um time que se acostumou em anos a recuar muitas bolas pro goleiro. Muitas bolas. O Everton, por muitas vezes, era criticado por errar um lançamento ou outro, mas ele é um cara que, dentro do padrão goleiro pro Brasil, é um cara que tem uma certa qualidade para jogar com os pés. E o Everton lançava muita bola. Acho que ele desenvolveu, né? Ele evoluiu muito. Mas, ao mesmo tempo, lances pressionados, ele conseguia ter uma certa tranquilidade para muitas vezes sair jogando com os zagueiros mesmo pressionado. O Carlos Miguel é um cara que tem dificuldade em sair jogando com o pé. Eu acho que ele vai evoluir menos minutagem. Normal. Só que, ponto, normal. O fato é, o Palmeiras se desfez muito ontem da bola por conta disso. O Cruzeiro entendeu que o Fux era o principal passador da linha defensiva do Palmeiras. Por muitas vezes abandonava um dos lados para tirar o Fux por dentro, ou o Matheus ou o Caio Jorge. E aí o Palmeiras teve muita dificuldade para sair. Às vezes que conseguiu sair pelo chão, foram vezes que conseguiu agredir o Cruzeiro numa esticada pro Maurício, do Andrés que tabelou ali com o Kelvin, mas o Palmeiras teve muita dificuldade na saída. Então a bola perdeu a posse muitas vezes pro Cruzeiro por conta desse detalhe, que aí eu acho que o Palmeiras vai se ajustar. E um outro ponto que acho que o Abel tentou testar o Fux em um jogo de mais intensidade de 5 para quinta-feira, para ver o que ele ia fazer na quinta-feira. Eu acho que ou isso, ou já perdeu o Aníbal, não pode perder o Emer. Então, também. E eu acho que não funcionou. Perdeu o meio, o Fux participou um pouco do jogo, e acho, inclusive, que o Emiliano deveria ter entrado ao longo da partida ontem no lugar do Murilo para o Fux jogar como um zagueiro. E acho que deve ser isso que acontece, porque aparentemente o incômodo do Aníbal é 2 semanas, né? Tem uma coisa que não deve jogar. Nos últimos 2 jogos eu vi muito do Vitor Roque, que eu já tinha visto antes, especialmente quando ele estava na Espanha. O Vitor Roque tem que parar de toda a bola que ele pega ser uma excursão contra a defesa do adversário. Não dá, cara. Às vezes são 5 marcadores e é o Vitor Roque contra o mundo. Eu fui ver ontem, o Vitor tem uma média de 6 passes por jogo. Não dá para um cara que normalmente joga 90, 75 minutos, dar 6 passes. Ontem teve um momento do primeiro tempo que ele tinha tocado na bola 14 vezes e tentado 3 passes. As outras 11 era uma excursão. Ele pegava a bola e saía correndo. E fez isso contra a LDU. Palmeiras, muitas vezes, o que precisa é que ache uma boia lá na frente, que o atacante seja uma referência que receba e que os caras venham se aproximando para começar a jogar a partir dele. E não que tudo termine nele. Que a jogada termine no Vitor Roque quando ele estiver na meia-lua, que aí ele vai abrir, vai soltar uma direitaça porque é 80 quilos de músculo, tudo bem. Mas que isso se aconteça no círculo central, acho um erro de leitura muito grande. E ele atrapalhou o time nos 2 jogos fazendo esse tipo de jogada.